Fala, gigantes! E aí, como vocês estão? Espero que estejam bem. Para quem não me conhece, meu nome é Lucas, eu sou o criador aqui do Rota Estratégica. Já se inscreva no canal aí, deixa seu like. Hoje eu vou falar de um assunto muito interessante, que é esse indulto, né? Na verdade, essa graça presidencial que o presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, deu para esse deputado Daniel Silveira, né? É um assunto que eu digo logo que é um pouco polêmico, tá? Eu vou tentar não polemizar tanto esse assunto, mas trazer as informações mais relevantes para que você entenda mais ou menos como que funciona essa questão da graça presidencial. Uma vez que é estranho a gente ver um julgamento do Supremo Tribunal Federal com 11 ministros dando votos jurídicos extensos, e aí horas depois, né, vinha uma decisão, um decreto presidencial, basicamente para quem é leigo, suspendendo essa condenação, né? Na verdade não suspende a condenação, mas perdoa a pena, né? Mas é estranho. Então, assim, para as pessoas aqui que assistem o meu canal, que boa parte dessas pessoas são concurseiras, já ouviram falar desses termos, né? Decreto, já ouviu falar de graça, já ouviu falar de indulto, já ouviu falar de comutação. Então talvez não seja tão estranho, mas para as pessoas em geral esses termos, né, quase não se vê falando desses termos dentro do seu dia a dia. Então eu vou trazer essa explicação aqui para essas pessoas também. Então se você já conhece o assunto, tem um pouquinho de calma nesse vídeo, tá? Porque eu vou explicar realmente o que é graça, o que é indulto, o que é comutação, para as pessoas realmente ficarem sabendo dos detalhes desse tipo de procedimento. Como de costume, eu vou deixar aqui abaixo o link da planilha do aprovado, tá? Caso você esteja estudando para concurso, essa planilha pode te ajudar bastante. Então o link está aqui abaixo. Bom, breve contexto sobre o assunto, né? Esse Daniel Silveira é um deputado federal, né? Por isso que ele está sendo julgado pelo Supremo, né? Ele tem aquele chamado foro prerrogativa de função, né? Chamado foro privilegiado. Ele não é julgado por um juiz, né, de primeira instância, mas ele é julgado logo no Tribunal Superior, nesse caso o Supremo Tribunal Federal. Ele está sendo julgado porque ele postou um vídeo no YouTube realizando ameaças aos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele foi até preso em flagrante na época e teve vários desdobramentos, e agora está sendo o julgamento dele por esse fato, né? E como vocês viram aí na mídia, isso foi amplamente divulgado, né? E o Daniel Silveira foi condenado. Ele foi condenado por essas ameaças, por esse vídeo que ele postou, ameaçando os ministros do Supremo Tribunal Federal. E também foi condenado uma parte do julgamento lá por coação no curso do processo, é onde o investigado ele toma medidas para atrapalhar, né, o bom andamento do processo. Ele também foi condenado uma parte lá por isso. Então ele foi condenado aí por duas coisas, né, se eu não me engano. Tanto essa questão do vídeo da ameaça, quanto essa questão da coação dentro do curso do processo. A grande polêmica aí agora é que o Bolsonaro soltou, né, um decreto, né, poucas horas depois desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, o Bolsonaro solta esse decreto dando o perdão, né, para o Daniel Silveira, que é essa graça, esse instituto que existe na Constituição, tá? E é o presidente realmente o responsável por dar esse benefício para quem ele desejar, tá? E principalmente, para vocês terem uma ideia, a graça ela não é dada desde a Segunda Guerra Mundial. Para vocês terem uma ideia, o quanto que faz de tempo, né, que não se dá uma graça no Brasil. Lucas, mas nunca teve isso. Eu vejo direto aí sendo dado, né, esse tipo de benefício. Na verdade, o que é dado dentro do sistema penal, né, na execução penal, é o indulto, que é para um grupo de pessoas, né, ou várias pessoas. E também as questões de saída temporária, né, que não tem nada a ver com graça e indulto. Às vezes a mídia coloca algumas questões, né, e acaba confundindo quem está lendo a notícia, né? Mas uma coisa é saída temporária, que não tem nada a ver com indulto, graça, comutação e anistia. Não tem nada a ver com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos diferenciar as coisas aqui para vocês realmente
saber, né, qual que é a natureza jurídica desses institutos, né? Vamos lá, primeira graça, né? A graça é o perdão dado pelo presidente da República. Ela só é extintiva da punibilidade, ela não extingue as outras punições extrapenais, né? Ela só extingue as punições penais ali. Vou dar um exemplo. O Daniel Silveira, ele foi condenado a 8 anos de cadeia, mais multa, né? Foi um pouco mais de 8 anos, mais a multa decorrente desse crime que ele cometeu, né? O presidente, ele perdoou esse crime. Então, por exemplo, ele não vai ser preso. Ele não vai poder cumprir pena por esse crime, né? E nem pagar essa multa pecuniária, que faz parte da condenação penal que o Supremo deferiu. No entanto, os efeitos extrapenais, eles continuam. Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que o Supremo decida lá que a suspensão dos direitos políticos ela é automática, né? Então, assim que ele foi condenado, automaticamente os seus direitos políticos vão estar suspensos. A graça dada pelo presidente da República não tem o poder de desfazer essa decisão dos direitos políticos. Ela tem o poder de desfazer, né, no caso, perdoar somente essas questões penais, né, que é do cumprimento da pena, né, e também do pagamento da multa. Essas duas coisas que vai influenciar. Então a graça é o perdão individualizado para uma pessoa só. Já um indulto é o perdão coletivo para várias pessoas ou para um grupo de pessoas, né? É só uma diferença doutrinária. A Constituição, na verdade, só fala graça. A Constituição só fala graça, ela não fala de indulto, né? No entanto, o indulto é esse perdão coletivo, né? Esse perdão coletivo dado pelo presidente da República. E a graça é esse perdão individual também dado pelo presidente da República. E a comutação? A comutação também é o perdão dado pelo presidente da República, mas é o perdão parcial, né? Não é o perdão total da pena. Nesse caso, essa graça que o Bolsonaro deu pro Daniel Silveira foi total, né? Perdoou a pena inteira. O cara não vai mais pra cadeia, né? E o que é a anistia, Lucas, que você falou lá no início? A anistia não é dada pelo presidente da República. A anistia seria uma lei, né, feita pelo Congresso Nacional, vai ter que ser aprovada pela maioria simples, etc., né? Perdoando esse crime que o Daniel Silveira cometeu. No entanto, a anistia tem algumas diferenças, porque a anistia ela é mais forte do que esse instituto da graça e do indulto, né? Porque a anistia ela apaga o fato histórico. É como se o fato histórico não existisse, né? Inclusive, ela influenciaria nessa questão dos direitos políticos do deputado, né? Já o indulto, ele não vai influenciar. A graça, né, que foi individual, ela não vai influenciar nisso. Uma pergunta que a gente faz, né, principalmente quem não entende tanto do assunto, né? O Bolsonaro, o presidente da República, pode dar esse indulto, né? Pode, isso aí pode, produção, né? O cara praticamente anular a decisão dos ministros do Supremo? Pode. Existe esse dispositivo constitucional autorizando, né? Dando esse poder para o presidente da República. É um pouco confuso porque esse dispositivo ele vem lá da monarquia, né? Assim, é um resquício da monarquia dentro da nossa democracia atual, né? Que o rei, né, lá na monarquia, ele tinha esse poder de perdoar, né, os crimes que eram cometidos. E hoje existe esse instituto, né? Vem lá de trás esse instituto. Mas é comum em vários países, tá? Como, por exemplo, nos Estados Unidos. Inclusive lá a graça já foi utilizada várias outras vezes. E assim, é lógico que é sempre controverso, né? Porque você está perdoando uma pessoa que cometeu um crime. Mas é muito comum ser utilizado lá nos Estados Unidos, principalmente individualizado lá nos Estados Unidos. Um exemplo é o Donald Trump. Ele perdoou um dos seus chefes de gabinete lá por um crime recém-cometido. Então, assim, é bem personalizada essa graça mesmo. Causa estranheza, né? Como um presidente da República pode perdoar crimes, né? Que a gente liga muito ao judiciário, mas pode por conta desses resquícios que tem na nossa democracia da monarquia. Aí causa um pouco de confusão também, né? A questão desse perdão, né, agora dado pelo presidente Bolsonaro ao Daniel Silveira, ser uma questão de governo, né? Então a gente fica assim, nossa, mas por que ele é aliado do presidente, ele vai ter um tratamento
privilegiado, né? A gente pensa isso, bem isso na nossa cabeça, né? Na realidade, como a gente vive num sistema presidencialista, né? Onde o presidente da República ele concentra tanto a função de chefe de governo quanto a função de chefe de Estado em uma pessoa só, que é o Bolsonaro, no caso, atualmente, obviamente vai causar esse problema. Porque o Daniel Silveira é um aliado político do Bolsonaro, né? E essa função de dar perdão, de graça, né? Indulto, comutação, é uma função de chefe de Estado, né? Então causa realmente essa confusão, porque a gente tem essas duas funções em uma pessoa só. Então, para quem tá vendo, realmente fica um pouco esquisito. Mas o que o Bolsonaro fez é totalmente constitucional, tá previsto na Constituição. E assim, o STF ele vem durante anos se pronunciando sobre indultos que foram dados anteriormente. Certo, agora o presidente tem limite, né, para dar esse indulto. Ele pode dar para quem ele quiser, Lucas, né? Se ele pegar uma pessoa cometendo crime aí e for condenado, o presidente simplesmente chega e dá o indulto para quem ele quiser. Olha, os limites que o presidente da República tem, existem limites, né? Só que são os limites constitucionais. Se o indulto que o presidente vai dar, ele é muito benevolente, né? Ou é para alguma pessoa que talvez a sociedade não aprove, alguma coisa nesse sentido, que mexe ali com a discricionalidade do presidente, isso é do íntimo do presidente da República. Ele tem a liberdade de escolher ou não dar esse indulto para qualquer pessoa que seja, né? O limite que ele tem é o que está previsto na Constituição. Eu vou dar um exemplo. Não pode dar indulto, ou anistia, ou graça, ou comutação para pessoas que cometeram crimes hediondos. Por exemplo, um homicídio qualificado é um crime hediondo. Então não se pode dar esse tipo de benefício para a pessoa que cometeu esse tipo de crime. Vou dar outro exemplo. Vamos supor que uma pessoa cometeu tortura, né, que são os equiparados a crimes hediondos, tráfico, tortura e terrorismo, qualquer um desses três. A pessoa também não pode receber esse tipo de benefício, né, nem graça, nem indulto, nem anistia. Agora, o crime que o Daniel Silveira cometeu não é nenhum desses três. Então, olhando por cima, aparentemente, o presidente ele pode sim dar esse benefício para quem ele achar necessário, né? No caso, Daniel Silveira é a pessoa que apoia ele achou necessário. Eu acredito que não vai ter como questionar essa parte, né? Eu só tô falando dessa parte. Entraram, né, vários partidos políticos, a sociedade civil, já entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal, né? Questionando até essas questões dos motivos determinantes, né, que determinaram que o Bolsonaro desse essa graça. Note que é um pouco sutil, porque o indulto, como ele é coletivo, ele é mais fácil de você questionar a questão dos limites constitucionais, né, dos motivos que determinaram aquele indulto. Só que a graça, como ela é individual, automaticamente isso cai por terra, porque como que você vai questionar essa questão individual se é para uma pessoa, né? É difícil você questionar os motivos, porque o motivo já é muito pessoal, você está dando perdão para uma pessoa só. Então isso já por si só já é muito pessoal. E se existe isso na Constituição, né, você concordando ou não, tá? Não quer dizer aqui que eu concordo, não estou dando minha opinião aqui. Se eu concordo ou não com esse dispositivo, mas esse dispositivo tá lá. E o presidente pode fazer isso, tá? Agora, sobre esses questionamentos, isso pode ser questionado na justiça, né, como está sendo por partidos políticos, sociedade civil, essa ação do Bolsonaro, né? Eu vejo muitos programas assim políticos, eu gosto muito de política, tá, pessoal? Apesar que esse canal aqui é de concurso público, mas eu sou uma pessoa que gosta muito de política. E o pessoal fala muito em relação se o Supremo Tribunal Federal ele pode intervir, né, numa questão que é de total discricionalidade do presidente da República. E a mídia, nossa, a mídia fala muito disso, né? Você vai assistir programas assim, é uma falta de técnica, né? Tecnicidade mesmo, que muitos comentaristas têm, porque eles não conhecem, às vezes, os dispositivos constitucionais, então eles confundem mesmo. Vou dar um exemplo aqui. O indulto à graça, quem pode conceder ao presidente da República? É o presidente da República. É discricionário, ele concede para quem ele quiser, para o grupo que ele quiser?
Isso mesmo. Discricionário. E se ele é muito benevolente ou não, ele que decide. Se ele perdoou tudo, se ele não perdoou. Ele que decide. Então esse ato não pode ser questionado no Supremo. Errado. Esse ato pode ser questionado, porque dentro do direito administrativo, né, você tem atos vinculados e atos discricionários. Como o indulto aqui nesse caso, na graça, como a graça nesse caso é um ato discricionário, ele não pode ser questionado em relação à discricionalidade do presidente, né? Do que ele decide ou o que ele não decide. Mas ele pode ser questionado em relação à legalidade do ato. Então, em relação à legalidade, se esse ato é legal ou não, né, ele pode ser questionado. 3 exemplos, vamos lá. Primeiro, vocês lembram lá atrás, quando a Dilma nomeou o Lula para ser ministro da Casa Civil? Foi até na época que soltaram, eu tô até lendo um livro, engraçado eu lembrar desse exemplo. Eu tô até lendo um livro aqui, do Sérgio Moro. Ele fala desse caso no livro, que ele solta aqueles áudios, né, do presidente da presidenta da República, na época, presidente na época, tá? O Sérgio Moro soltou os áudios, né, da então presidente da República, Dilma Rousseff. Era presidente. Soltou esses áudios na mídia. E ela falava com o Lula, né? E tal. Eu vou te mandar o Bessias. Vocês lembram disso? E o Supremo, na época, ele bloqueou essa indicação da Dilma para pro Lula ser ministro da Casa Civil, né? Estranho, né? Quem indica ministro para a Casa Civil? O presidente da República. Pode indicar quem ele quiser? Pode. Né? Se for maior de 21 anos, né? Que o ministro do Estado tem que ser maior de 21 anos, né? Brasileiro, certo? Tirando o ministro da Defesa. Normal. Pode indicar quem quiser. Então, né? Isso não pode ser questionado no Supremo. Errado. Ele pode ser questionado no Supremo em relação à legalidade do ato. Ali mesmo foi alegado, nessa situação, que a nomeação do Lula para a Casa Civil era uma manobra da presidente Dilma para retirar as investigações que estavam acontecendo lá em Curitiba e dar foro privilegiado para o Lula para essas investigações irem para o Supremo Tribunal Federal, né? Meio que retirar ali, né, uma obstrução de justiça seria, né? E aí, por esse motivo, foi bloqueado. Não pôde. O Lula não virou ministro, né? Tanto foi condenado depois, etc. Então, um caso aí que você vê que claramente o Supremo interferiu, né, no ato do presidente da República. Vou dar 3, hein? Esse primeiro caso, Dilma Rousseff. Vou dar 3 para vocês falarem que eu não tô puxando saco de ninguém. Segundo caso, Michel Temer. Michel Temer, quando ele era presidente, ele nomeou a filha do Roberto Jefferson para ministro de Estado. Na época também o Supremo Tribunal Federal falou que não podia. E impediu essa nomeação da filha do Roberto Jefferson. E outro caso mais recente, né, foi o caso lá quando o Sérgio Moro saiu do governo Bolsonaro, não sei se vocês lembram, né? O Bolsonaro, ele queria nomear, não me lembro agora se era para ministro da Justiça ou se era para diretor da Polícia Federal, o Alexandre Ramagem, que tem uma proximidade ali com a família. E o Supremo também veio e não deixou, interferiu ali no ato que é discricionário do presidente da República fazer, né? Então, 3 casos, 3 governos diferentes, o Supremo interferiu e não deixou acontecer atos discricionários. Então, para você ver que é relativamente comum o Supremo intervir em alguns atos discricionários que ele entende que esses atos têm vício de legalidade, né? Agora, há alguns problemas, né, nesse decreto que o presidente da República editou recentemente. Óbvio, ele pode fazer aquilo, ele pode dar graça, é competência dele, ele pode dar para quem quiser, sem dúvida. Só que o julgamento não tinha acabado, né? Esse é o problema. Eu acho que o problema. Você tem 2 problemas principais, né? Para você dar graça para alguém, essa graça tem que ser pedida, né? E não foi pedida. Daniel Silveira ainda não pediu. Esse é fácil de corrigir, né?
É só ele pedir e ele dá de novo, sem problemas. Beleza, nem vamos entrar nisso aí. Mas pensa comigo, o julgamento não tinha acabado, inclusive cabe recurso, né? Geralmente o pessoal utiliza embargos de declaração. Cabe recurso ainda. E o Bolsonaro deu esse decreto antes do julgamento acabar. Então o cara nem tá condenado, assim. Via regra, o Daniel Silveira não tá condenado ainda, né? Não tem condenação, não transitou em julgado, o cara é inocente ainda. Né? Tem que transitar ali quando não houver possibilidade de recurso. Aí sim, o Bolsonaro pode vir e dar essa graça. Uma vez que a utilização deste instituto é na execução da pena, né? Ele não tem nada a ver com anterioridade ao julgamento. Uma prova disso é com Michel Temer, ex-presidente da República, e não só ex-presidente da República, o Michel Temer ele é doutor em Direito Constitucional, escreveu uma carta recente aí, eu acho ontem, indicando pro Bolsonaro meio assim, ó, olha, realmente, Bolsonaro, você pode dar essa graça tranquilo, só que assim, espera o julgamento acabar, e aí quando o julgamento acabar, você edita esse decreto e beleza. Bolsonaro falou que não, manteve o decreto que ele anterior, né? Esse decreto que ele editou, dando a graça pro Daniel Silveira. Existe um constitucionalista muito renomado, o Ives Ganda, né? O cara é fera. Realmente, quando eu fui estudar direito pro concurso, ele era citado em vários, né? Em vários professores citavam esse cara aí. O cara é fera mesmo. E ele tem uma interpretação muito peculiar, meio que dizendo que as Forças Armadas seriam um poder moderador quando houvesse esse conflito, né, de poderes. Né? Nesse caso, nós temos aqui o presidente da República e o Poder Judiciário. Quando houvesse conflito, quando um dizer uma coisa e outro dizer outra, quem entraria para resolver essa situação seria as Forças Armadas. Cara, isso é totalmente polêmico, essa afirmação dele. E, assim, esse constitucionalista, apesar de ser um cara muito fera, realmente um cara muito renomado, entende mais de direito, assim, que muita gente, que muito juiz, inclusive, do que eu, com certeza. Mas esse posicionamento dele é minoritário. Ele não tem fundamentação, ele não tem maioria, né, dos constitucionalistas hoje no Brasil. A grande maioria não tem essa interpretação. As Forças Armadas não funcionam como poder moderador de nada, né? É normal ter essas tensões entre os três poderes e eles têm que funcionar harmonicamente entre si, né, e chegar num acordo. Mas não pode as Forças Armadas vir querer intervir como se fosse um poder moderador, pelo menos de acordo com os constitucionalistas atuais. Tá? E mesmo o Ives Gandhi, né, sendo um grande constitucionalista, não quer dizer que é a opinião da maioria. Né? Que quem é responsável por interpretar a Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Você gostando ou não e eu gostando ou não. Eles que dizem o que a interpretação, né, majoritária ali. E essa interpretação de poder moderador, considerando julgamentos anteriores do Supremo Tribunal Federal, ela não é majoritária. Tá? Não é majoritária. Agora, minha opinião. Vamos lá. Minha opinião sobre isso, eu tenho até que tomar cuidado, né, para emitir opinião atualmente. E assim, nesse vídeo eu já quero deixar claro que eu não tenho intenção aqui de atacar ninguém, nem de atacar o Bolsonaro, nem de atacar outros governos, nada. Eu só quis realmente passar essas informações para vocês. Mas no final aqui eu vou dar minha opinião e eu quero que você escreva a sua aqui. O que você acha disso, tá? O que eu acho? Olha, o Bolsonaro, na minha opinião, pode fazer o que ele fez, tá? Sem problema nenhum, ele pode dar graça para quem que ele quiser, ele pode dar um indulto. O judiciário, ele tem que se manter não inerte, mas somente no controle da legalidade do ato. Ele não pode se meter na discricionalidade do presidente da República. Isso aí, sem discussão, eu concordo 100%. Agora, o presidente Bolsonaro, né, ele deveria ter esperado o trânsito julgado, né?
da sentença condenatória, porque do jeito que ele fez, ficou parecendo que ele desautorizou o Supremo Tribunal Federal, como se a condenação não fosse nada, ele meio que se intrometendo no julgamento, né? E isso vai causar problemas institucionais para a nossa democracia, né? Uma vez que o Supremo com certeza vai ficar meio... os ministros vão ficar meio ali desautorizados, né? E pode acontecer de reações, né, institucionais do judiciário contra o executivo e isso trazer tensões desnecessárias. Pensa comigo, você acha que realmente essa ação do Bolsonaro foi só por causa do Daniel Silveira? Fica aí o questionamento para você. Eu quero que você pense. Pensa aí. É uma pergunta. Pensa aí se realmente essa ação foi por causa que ele acha errado e esse deputado não deve ser condenado. Inclusive a pena foi de 8 anos. Eu acho essa pena um pouco exagerada também, tá? Não tô aqui defendendo o Supremo Tribunal Federal, não. Essa pena foi um pouquinho, né? 8 anos. Meio, né? Meio regime fechado, né? Parece um pouco exagerado, né? Me parece. Mas, assim, você acha que o Bolsonaro ele interpretou assim, olha, é exagerado, então eu vou dar essa graça? Ou você acha que tem algum motivo por trás, né? Porque há grandes chances, né, de o Supremo Tribunal Federal invalidar esse decreto. Não falando que o Bolsonaro não pode fazer o que ele pode fazer, porque ele pode. Mas ele pode depois do julgamento, né, na execução da pena. Né, quando iniciasse, né, o trânsito de julgado, fosse iniciar o cumprimento da pena, aí sim o Bolsonaro podia fazer isso. Mas como ele fez antes, esse ato é inválido. Tem esse inválido. Esse ato, né, esse decreto, ele é inválido. E aí o Supremo pode falar assim, olha, esse aí não vale porque tem que esperar o julgamento acabar. E aí ter aquele discurso, né, que sempre teve dentro do governo Bolsonaro, que é assim, o Supremo não deixou governar, né, e enfim, né. Eu quero que você pense aí e comenta aqui o que você acha, tá bom? Gente, vídeo mais polêmico hoje, eu não quero que... vou reforçar, tá? Não quero atacar ninguém, nem nada disso, tá? Só aqui deixando a minha opinião e deixando alguns apontamentos que eu acho interessante você saber. E outra, espera só as próximas provas de concurso, tá? Porque esse assunto vai ser recorrente. Esse assunto de graça, indulto, decreto presidencial dando essas duas coisas, enfim, anistia, como tá. Isso aí vai ser perguntado muito para os examinadores, né? Porque isso aí tá na boca de todo mundo agora. Todo mundo quer saber o que é isso. Então fique esperto aí nas suas provas em relação a esse assunto. Beleza? Gigantes, abraço, bons estudos para vocês.